Bom dia a todos. Calmar chegando pessoas ali, né? As pessoas que vão adentrando para ver se tá tudo certo. Quem for adentrando vai falando se tá ok o som, se estão me ouvindo bem. Eu me chamo Eliane Aparecida da Luz e hoje eu estarei conversando com vocês mais uma vez sobre o Evangelho no Lar, né? No ar, e dando continuidade ao livro Deus Confia nos Pais, de Lúcia Moisés. Eu sou do Centro Espírita Gotas de Luz, que fica em Guaramirim. O pessoal que for chegando aí vai me dando um okzinho se tá tudo bem no som, pra gente poder tá iniciando. Aguardar mais um momentinho, né? Uns 2 minutinhos ali pra gente poder iniciar. Domingo, né? De chuva. Quem tá aí, chegando, tá ok com o som? Oi, tudo certo? Bom dia. Bom dia, Cida. Tá me ouvindo bem? É que deu um panezinho ali. Ah, então tá bom. Obrigada. Fiquei preocupada porque não tem muito costume, né, de fazer assim ao vivo, né? Então tá bom. Então tá. Eu acho que já tá dando a hora, né? Então vamos nesse momento nos colocar em oração. Então tá. Obrigada, tá? Joel também. Obrigada. Então vamos nesse momento pensar no nosso Mestre Jesus, na sua figura gloriosa, e vamos absorver tudo que ele nos oferece: paz, amor, luz, energias boas. E vamos abrir os nossos corações para as suas palavras, seus ensinamentos, seus exemplos. Obrigada, Senhor. Seja conosco, hoje e sempre. Então, meus amigos, a vocês que irão assistir o vídeo juntamente conosco, né, vão acompanhar esse estudo, e os que verão depois, né, reforçando mais uma vez agora no horário, a gente vai estar estudando, falando, tendo uma fala, né, uma conversa sobre o livro Deus Confia nos Pais, de Lúcia Moisés. Esse livro, ele já vem sendo conversado, né, capítulo a capítulo, né, vem sendo trabalhado aqui, e esse livro, ele reforça, né, nós, enquanto o papel, né, do pai, a missão que é você ser pai, né, aqui na Terra, né, nós somos os construtores, né, de toda uma sociedade melhor, aquilo que a gente deseja, né. Então esse livro vem falar de uma maneira simples sobre isso, sobre reforçar a confiança que Deus nos deu a partir do momento que Ele nos oferece as crianças ali em nosso seio familiar. E nós aceitamos essa missão ao recebê-los, né? Então, o meu tema que a gente vai conversar hoje, o capítulo, né, que eu peguei, fala sobre ética sempre. Eu vou estar fazendo leituras, né, pequenas leituras com vocês ali para a gente estar desenvolvendo o que a autora trouxe a respeito do tema. Primeiramente, né, quando a gente fala de ética, é uma discussão muito ampla, né? O que é ética, né? Então, só para deixar ali mais correto, ética vem do grego ethnos, que é o costume, que fala da índole natural, do temperamento. Para Sócrates, é a virtude como funcionamento para a boa convivência. Tá? Então, só para deixar, mas, claro, né, que é um resumo do resumo, né? Porque
é uma discussão muito ampla, filosófica aí sobre ética, moral, e que não cabe aqui, né? Porque a gente, às vezes, pensar no grande, no todo, a gente acaba deixando para os grandes também, às vezes, né? Então vamos trazer a ética aqui para dentro do pequeno, para nós, né? Que é o objetivo da autora. Eu vou começar aqui fazendo a leitura do que ela trouxe no capítulo, tá? Fila longa na porta do cinema. Filme muito aguardado. Era de esperar que se lotasse rapidamente. A jovem chega em cima da hora. Procura por amigos, encontrando-os perto da bilheteria. Não hesita em se aproximar. Entrega-lhes o dinheiro e a carteira de estudante. Pronto. Sua entrada e um bom lugar estavam garantidos. Segue sem notar o olhar de reprovação que estavam atrás. Essa jovem era eu. A prática corriqueira, a justificativa de que todo mundo faz, não me deixava ver a falta de ética naquele comportamento. E do ponto de vista moral, a consciência não me acusava de nada. Ao contrário, sentia-me esperta e sortuda. A lembrança dessa prática aflorou-me à memória quando hoje testemunhamos em escala nacional figuras públicas que cometem verdadeiros atentados à ética e à moral, sentindo-se também espertos e sortudos. Como educadores, pais, professores, facilitadores espíritas, deveríamos ter a obrigação de trazer para o foco de nossas atenções as questões éticos-morais junto à nova geração. Então aqui, bom dia, Daiane, que bom que tu tá aí. Primeiramente aqui ela nos chama atenção para um movimento assim muito comum, né, que nos acontece. A gente pensa assim, quem nunca, né? Aliás, tá dando um exemplo de uma adolescente furando uma fila do cinema, que é vou dizer assim, quebrou uma regra, né? E é uma falta de ética, né? E aí a gente se pergunta, quem nunca? Aí vocês podem estar fazendo essas reflexões, né? Às vezes não precisa estar se incriminando, né? Mas pode estar compartilhando ali também se vir, se for da conveniência de vocês, né? A gente fica pensando nisso, né? Porque a gente vai naturalizando essa questão de pequenas coisinhas, mas pode, isso todo mundo faz, e nesse sentido as coisas vão ficando naturais demais, o que não deveria, né? Então é essa chamada de atenção aqui por esse exemplo que ela deu ali na fila do cinema. Mas ela vai para além. Ela vai ali nos alertar também da nossa responsabilização. Porque o livro chama Deus confia nos pais. Aí parece que a responsabilidade da educação do filho, do adolescente, é só para o pai e exime a sociedade como um todo. Aí a pessoa vai dizer assim: ah, mas eu não tive filhos, né? Não quis por opção ou né, para uma situação assim já estão criado. Mas às vezes você é um irmão, né? Não teve filho ainda, é um tio, né? Como um professor, nem se fala, né? O contato ali que é com o adolescente, é um facilitador espírita, é um ajudante de uma igreja, tem na comunidade ali e você está sendo observado, né? O tempo todo você está sendo observado. E a partir das suas ações, você vai ser marcado, né? Então, assim, a responsabilidade de todos nós falarmos dessas ações corretas e não corretas, porque é assim que você constrói. E não só falarmos, né? Exemplificarmos, que é muito mais importante do que falar, né? Porque falar é fácil, né? Você conceituar o que é ética, né? Ela é uma abordagem ampla, mas dá para conceituar. Mas e vivencia esse conceito? E é isso que a autora vem nos chamar essa atenção, né? Porque nós somos tios, nós temos filhos de amigos, então a gente está ali e também deve ser responsabilizado por essa criação, né? Por esse auxílio ali nessa criação desses adolescentes que vão ser, né, os agentes sociais, né? Então é isso que a autora vem trazer, né, para nós.
Vou continuar fazendo umas leituras e umas colocações aqui, né? Estudiosos do comportamento humano têm apontado o fenômeno da naturalização como responsável pela grave crise de valores que marca as sociedades. Ele surge quando se considera toda e qualquer ação natural, sem se entrar no mérito do valor e das consequências que acarreta. Princípios que deveriam nortear o nosso comportamento estão sendo deixados de lado, com justificativas de que sempre foi assim, o que é que tem, todo mundo faz, e por aí vai. Gente, nós, quando a gente quer arrumar desculpa, nós somos muito criativos, né? Para nossas conveniência, né? Aquilo que nos convém. Então a gente vai arrumar mil desculpas. Ah, eu tava com pressa, por isso que eu furei a fila. Ah, eu não podia perder, e por isso que eu passei na frente. E aí a gente vai arrumando desculpas. As desculpas são as mais variáveis e convincentes para nós, né? A Dai colocou ali no comentário, né? Todos nós, em algum momento, falhamos nas pequenas atitudes diárias, mas a nossa vigilância precisa estar presente nas ações pequenas. É isso mesmo, Daiane, a gente precisa reconhecer quando errou e não persistir nesse erro, né? Mas a gente já está no patamar de bater o estalinho, né? Quando a gente está cometendo alguma coisa assim não tão legal, vamos dizer assim, né? E aí essa vigilância ali que tu coloca vamos dizer assim, é muito importante mesmo, é o orai, né? E o vigiai. Perfeitos nós não somos. Nós estamos em processo, né? E cometemos falhas enormes, né? E eu, até hoje a gente observa ali que os adolescentes, as crianças, em alguns pontos estão muito desenvolvidos e comete bem menos, assim, vamos dizer assim, questões, a sua evolução já é muito maior do que a nossa. Vou dar um exemplo simples, né? A questão do meio ambiente. Você conversar com uma criança, eu acho que falhou, né? Não sei se falhou ali para mim, saiu fora e voltou. Tudo bem? Tá. Tá tudo bem, gente? Porque saiu fora, né, do meu celular e eu retomei. Vocês estão me ouvindo? Ah, ok. Deram um joia, tá bom, então. Obrigada. Então, assim, ó, como eu tava falando, as crianças são muito tão preparadas, né? Tem um terreno fértil ali, né? E as crianças às vezes falam da questão ecológica, ambiental, coisas que nós, eu falo da minha geração, não pensava. E hoje em dia eles falam assim abertamente, eles se preocupam com a natureza, né? Então a gente vai vendo esse progresso. Mas a gente, como adulto, a gente tem essa responsabilidade de estar também, né, exemplificando todo momento e estar vigiando, sim, as nossas pequenas falhas. E para construir uma sociedade melhor, a gente precisa dessa observação. Porque se eu faço e naturalizo, o outro faz e naturaliza, né, vira uma anarquia, né, a sociedade. E com certeza não seria proveitoso, né? Continuando aqui, né? Comportamentos éticos levam em consideração, em primeiro lugar, o bem coletivo, ainda que à custa dos interesses próprios. Mas, em um mundo marcado pelo egoísmo e pelo desejo de sobrepujar o outro, de obter ganhos e destaque, a ética tem ficado em segundo plano. E as crianças e jovens, observando tais comportamentos, os julgam naturais. Claro, né? Se a minha mãe faz, se meu tio faz, se o amigo da minha mãe faz, por que eu não posso fazer? E a criança é uma esponjinha, né? Ela fica ali, a criança, o adolescente, ela fica ali o tempo todo te observando, né? Então você tem essa responsabilização, é essa chamada que a autora vem trazer para nós, né? Da gente se responsabilizar com nossas ações. E nós estamos no palco da vida, né? Às vezes a gente espera uma grande ação, uma grande oportunidade para demonstrar nosso caráter, a nossa formação moral, e não é por aí, né? Eu até pensei em alguns exemplos aqui, né? Eu falei assim, poxa, se... Até marquei alguns aqui, né? Se você fosse convidado, né? Se você fosse um político, né? E fosse convidado para fazer um superfaturamento sigiloso ali, né?
você faria? Você vai dizer assim, não, claro que não, lógico que não. Por quê? Porque é uma coisa grande, né? Aí você, ainda bem, já tá no patamar de dizer não, não faria. Mas olha só, quando vai vindo pro pequeno, né? Qual a sua atitude se alguém te oferecesse a possibilidade de se livrar de uma multa por alguns trocados? Não é você subornar, né? Se alguém te oferece, olha, por esse trocado aqui, tu se livra de uma multa maior. Será que você diria assim, não, não, eu tô errado, eu quero pagar a multa porque eu errei. E aí a gente já fica, né? Já tá vindo pra perto. Se você tiver um amigo em algum lugar que você pode te dar um benefício de passar a cortar uma fila, será que você vai dizer, não, eu vou esperar na minha vez? E a gente tem que pensar que é dessas pequenas ações, né? Porque de gota em gota também se enche um balde, né? Então não só pensar no grande, né? E a gente vai se fazendo no dia a dia, não é nas grandes ações apenas. A gente está no palco da vida. No nosso seio ali, a gente é o ator principal. E a todo momento isso. Não é só na rua, no trabalho, dentro do lar, né? Em todos os ambientes, você está sempre no palco da vida, né? Como ator principal. Então, cuidado com essas pequenas ações. A Daya está colocando ali. Obrigada. A gente tem que trazer para nós, né? Pensarmos, né? E aqui também, eu fazendo parênteses, aqui tem no livro dos Espíritos, para concordar, vamos dizer assim, com a autora, né? Na questão 895, aonde, né, ela é um pouquinho mais extensa, mas eu vou resumir, né? Que ele pergunta qual que é o sinal mais característico da inferioridade e que o homem pode ter. E os espíritos respondem o interesse pessoal, né? E a ética, o que é a ética? É um interesse pessoal, né? Às vezes você quebra uma regra social para se dar bem, para se eu chegar ao primeiro. Não, rapidinho aqui, mas você tá se colocando na frente de tudo, né? A questão do egoísmo. E isso é o que nos segura como espíritos inferiorizados ainda, nesse patamar ali que precisa estar observando mesmo, diariamente, as nossas ações ali. Continuando, justificativas servem apenas para relativizar os fundamentos que deveriam nortear as ações corretas. Indagados, se seria justo pagar os impostos aos dominadores de então, o Mestre Jesus não respondeu depende, nem cogitou relativizar aquilo. Respondeu apenas: dai a César o que é de César. Então, é uma regra social. E essa ética que eu estou falando do dia a dia é esse acordo consensual. Você não está escrito em algum lugar, você tem que respeitar a fila. É um acordo da sociedade que está na consciência, é um consenso social para uma harmonia social. Então, a partir do momento que você respeita isso, né, a sociedade funciona de uma melhor forma, vamos dizer assim. Então, Jesus não estimulou a quebrar regras, né? Muito pelo contrário, ele disse, se é para fazer assim, então faça assim. Então, seja correto, né? E o correto, ele é correto e pronto. Ele não tem meio correto, né? Ah, mais ou menos. Não, você sabe o que é o correto, o que é o errado. E ele, o correto é correto, errado é errado. Mesmo que você arrume as desculpas criativas que nós conseguimos. Certo, pessoal? Eu falo bastante, tá? Eu falo rápido, mas qualquer coisa que vocês precisarem é só ir comentando ali se tá ok, se estão entendendo, quiser compartilhar alguma coisa, alguma ideia, a gente vai lendo ali, tá? Continuando aqui. E no dia a dia, no ambiente do lar, é nas pequenas coisas que essas questões têm que ser ensinadas. Ser ético é o pensar comum. É, por exemplo, optar sempre pelo bem-estar dos membros da família em momentos de decisão, de forma que ninguém se sinta lesado. É partilhar corretamente, né? Então, você tem que ensinar o seu filho a respeitar as regras sociais, a ser ético.
para ele construir uma boa moral. Porque, primeiramente, você, nas pequenas ações éticas, você vai se tornando um ser moral, né? Ah, e aqui, rapidinho também, tá? Mas aqui me veio à memória a fábula de Estopo, que é a da partilha. Os animais, né? 4 animais, o lobo, a onça, o leão e o chacal. Eles resolveram compartilhar. Falaram assim, ó, vamos caçar e o que a gente caçar a gente compartilha, né? Em 4 ali, né? Foram os 4 caçar. O lobo rapidamente caçou uma presa. Lembrou do senso comum, deixou lá a caça para ser repartida. O leão veio, colocou a pata em cima, falou: "Eu vou dividir justamente isso aqui", né? Todo mundo, ok, né? E ele começou a dividir. O primeiro pedaço para mim, porque eu sou o rei da floresta. O segundo pedaço para mim também, porque eu sou mais forte. O terceiro pedaço para mim também, né? Porque eu sou muito rápido. E o quarto pedaço vocês dividem entre vocês aqui, né? E olhou para todo mundo, rangendo os dentes e perguntou: alguém tá contrário à minha partilha? Então, assim, né, gente? A ética aqui, ela vem trazer isso. A gente quer, às vezes, uma sociedade mais justa, mais igualitária, né? Que a vaga do idoso fique lá pro idoso. Mesmo que o idoso não vá usar, mas que ela fique lá. Você quer isso, né? Você quer que ninguém corte tua frente na fila. Você quer uma sociedade melhor, mas o que você faz para isso, né? Você age dessa forma que você deseja, que os outros ajam com você? Porque parece que a ética, às vezes, a gente pede pro outro. A gente quer a ética, mas quer que o outro faça. E será que a gente age assim? Né? Então a gente pensar, aquela pessoa que cortou a fila lá, nossa, se sentiu super feliz porque ela conseguiu o ingresso que ela tinha. Mas nesse momento ela não observou que teve um monte que perdeu o ingresso. Que o outro que chegou mais cedo que ela perdeu o ingresso porque talvez ela tenha comprado o último. Então pensar nisso, né? E a autora vai trazendo essas reflexões. E a gente ensina esses bons exemplos dentro de casa, começando ali, né? Os pais, os tios, os avós, os irmãos, os amigos dos pais, todos nós como ser social. Já ainda aqui, ó, também ela vai trazer assim, ó, que quem age assim vai adquirindo desde cedo os preceitos morais que irão plasmar o seu caráter e que se perpetuarão no ser imortal, que é, né? Que são os códigos de conduta que habitarão sua consciência e que servirão de bússola no seu caminhar, orientando seus passos no rumo certo. Então a gente, como eu disse, a gente não está pronto, né? A gente está sendo construído. E é no dia a dia que vai acontecendo essa construção. Então, das pequenas ações que a gente vai se formando. E a gente vai plasmando aquilo lá, de bom ou de ruim, né? Nós somos o acumulado das nossas ações. E não só de um grande dia, né? Esperar o grande momento. Dos pequenos momentos mesmo. Que a gente vai se construindo e vai se formando. Enquanto caráter, enquanto moral. E nós sabemos que a gente precisa de 2 perninhas para caminhar e para evoluir nesse planeta de provas e expiações, que é a perninha do intelectual, né, dos estudos, dos livros, do conhecimento, né, da arte, da cultura, e outra perninha que é da moralidade. E essa é a, vamos dizer assim, a mais difícil e a que mais vai te mostrar quem você realmente é, né? E é uma construção, como a Daya falou ali, de observação diária, uma construção contínua, né? A gente precisa estar sempre observando para estar fazendo essa melhor formação, né? E aqui, só para a gente finalizando, né? Ela traz um exemplo aqui também da Blitz, né? Da lei seca. Então, vou fazer o comentário, vou fazer a leitura, né? Que ela diz que às vezes existe o aplicativo e que a gente acaba usando esse aplicativo para avisar as pessoas que estão vindo atrás lá que vai ter a Blitz. E às vezes está vindo uma pessoa alcoolizada e vai fugir da Blitz, vai arrumar né, um jeito lá de fugir. E que nesse momento a gente está quebrando uma regra social. A gente não está sendo ético,
nesse momento a gente não está sendo ético. Porque a lei seca, ela é um acordo social. Ela não foi feita porque alguém achou, né? Não, ela foi feita em cima de estatística, em cima de pesquisa, aonde a questão do álcool é um grande perigo para a sociedade, né? Onde existem muitas mortes por esse fator, né? Do alcoolismo no trânsito. E nesse momento que a gente fez isso, a gente não estava alcoolizado, a gente avisou alguém que estava. Então a gente também vai ser responsabilizado por essas ações. A gente está imprimindo em nós ali responsabilidades. E a doutrina espírita nos alerta e nos chama atenção o tempo todo para essa responsabilização, né, que a gente deve ter com as nossas ações e atitudes. Então, para finalizar aqui, eu vou ler o último parágrafo dela do livro aqui, né? Que ela vai dizer assim: Allan Kardec, quando aborda o Código Penal da Vida Futura, no capítulo O Céu e o Inferno, registra duas questões a respeito. Toda falta que se comete, todo mal que é praticado é uma dívida contraída e que deve e tem que ser paga. Se não for nessa existência, será na próxima ou nas seguintes. Porque todas as existências são solidárias entre si. Ou seja, seremos punidos por nossos atos equivocados. Ninguém sofre penalidades pelas faltas alheias, a menos que para isso tenha dado algum motivo, seja provocando-a pelo exemplo. Mais uma vez, não alerta, né, por esses exemplos que nós damos. Seja deixando de impedi-las, quando podia fazê-lo. Questão séria que nos leva a reflexões profundas sobre os exemplos que estamos mostrando às crianças, jovens, que contam com a nossa orientação para trilharem os caminhos do bem, da ética e da moral. O Divaldo tem uma fala que ele diz assim, que quando nós mudamos, o mundo se transforma. E a gente tem que ter isso na cabeça, né? Que a gente constrói o mundo que a gente deseja. E não adianta esperar do político só e colocar toda a responsabilidade nele. Ou só no professor lá na sala de aula. Não, deixa que o professor educa, deixa que o professor ensina. Não, é dentro de casa. O professor também é responsável, é corresponsável. O teu tio também, a tua avó também, o teu irmão também. Todos somos corresponsáveis, mas que cada um assuma a sua responsabilidade, então, né? Pra gente transformar essa sociedade no que a gente deseja. Ninguém é uma ilha, né? Nós somos um ser social. E como eu devo agir perante dessa sociedade é a reflexão central desse tema aqui, que é ética sempre. Não é de vez em quando, não é naquele momento ou naquele outro momento. O tema é ética sempre. Né? Então, seria isso, né, que eu teria para compartilhar com vocês. Pensar sempre que a gente possa viver com os outros e não contra os outros, não apesar dos outros, né? Não se aproveitando dos outros, né? Que os meus direitos são os direitos dos outros também, né? Então assim a gente vai construir uma sociedade mais solidária, mais justa e tudo aquilo que a gente almeja. Mas ela começa sendo construída aqui, ó, no pequeno, para depois ser transformada no maior, no grande. Uma sociedade melhor depende de seres humanos melhores. Nós somos, né? E aí é nas pequenas ações que a gente vai refletindo sobre isso. Eu vou ler aqui para finalizar só, né, os comentários que eu nem gosto de falar, né, quando eu vou ver já tá uma hora aqui, vocês vão ficar louco comigo. Mas tem ali, né, a Daya colocou, pode ser dar o exemplo das crianças no meio ambiente, né? Eu dei, né, o exemplo das crianças ali que hoje em dia pensam nas questões do meio ambiente muito mais do que nós pensávamos, muito mais mesmo. Se preocupam com o plástico, se preocupam com o canudo, né, se preocupam com a natureza, com os rios, e a gente não tinha essas cogitações. Falo pela minha geração. Todos nós, em algum momento, falhamos, isso que eu já li, e tudo certo, tudo certo. E eu acho que deu. Acho que. Deixa eu ver aqui. A Daiane colocou mais algum comentário ali.
Então tá bom. A gente vai se perdendo nesses comentários, né? A gente não tá acostumado a fazer. Mas é isso mesmo. Ó, seja a mudança que você quer para o mundo. Gandhi, obrigada, Moacir, né? Colocou. E é isso mesmo, tá? A gente não adianta a gente esperar do grande se a gente não faz a nossa parte, né? Então seria isso, tá, pessoal? Eu espero que tenha contribuído para vocês algumas reflexões que são contínuas, né? Diariamente devem ser feitas. E vamos agradecer, né, a esse Pai maravilhoso, a Jesus, nosso Mestre amado, e pedir para que Ele fique conosco. E cada vez que nos surgir um pensamento, alguma situação, a gente possa refletir o que Jesus faria. E assim a gente terá a melhor resposta do como agir, do agir bem, que Jesus nos exemplificou. Obrigada, Senhor. Seja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Beijo, abraço fraterno para todos e até uma próxima. Tchau.